Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos falar de um assunto muito sério na vida do casamento, na vida dos casais, e que muitos lares são destruídos por conta disso, desse problema. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 6, nos diz da seguinte maneira: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Eu queria que alguém tivesse a versão que diz: o amor não arde em ciúme. Alguém tem essa versão aí? Mas tem uma versão bíblica que diz: o amor não arde em ciúme. E esse é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. O perigo do ciúme no casamento. O ciúme, ele faz mal a qualquer tipo de relações, seja entre amigos, seja no trabalho, seja na predileção por um dos filhos. Nós falamos aqui no culto anterior sobre os exemplos que nós temos bíblicos. Os dois mais falados são o amor, a predileção clara de Jacó por José, nós sabemos o resultado, e a questão da predileção de Rebeca e Isaac, cada um tendo a predileção por um dos filhos, Esaú e Jacó. Mas no casamento, o ciúme traz problemas altamente sérios, muito sérios. E a Bíblia diz claramente aqui que o amor não arde em ciúmes. Tiago, lá no capítulo 3, nos diz que o ciúme e a inveja, que são marido e mulher, ciúme e inveja são marido e mulher, eles são terrenos, eles são mundanos, eles não vêm de Deus. Um casal cristão, principalmente, já que nós falamos para a família cristã, ele não pode ter esse sentimento dentro do seu casamento. Se não houver confiança no casal, o casamento está predestinado ao fracasso. Ou, se não fracassar de forma total, mas é um casamento que vai ali em banho-maria, com mais coisas ruins, com mais perrengues do que felicidade. É necessário que o ciúme seja completamente tirado da vida do casal, porque a Bíblia diz que o ciúme é uma das obras da carne. É obra da carne. Aí você vai dizer: mas acontece que às vezes eu vejo meu marido no celular afastado de mim. E a primeira coisa que é preciso entender é que nós não devemos fazer com que o ciúme aconteça. Nem o homem tem que fazer alguma coisa para despertar o ciúme na esposa, e nem a esposa deve fazer nada para despertar o ciúme no seu marido. E é uma pena que a gente não vê aqui muitos homens no nosso meio aqui hoje, porque uma das causas nos dias de hoje, com o uso desse instrumento, que é o celular tem sido uma das grandes causas do ciúme, porque inventaram uma tal de senha no celular, uma tal de senha. Marido e mulher não tem que ter senha em nada, eles são casados, e se tiver senha por algum motivo, mas a mulher tem que saber. Se tiver senha, a mulher tem que saber. Por que o marido tem uma senha no celular que a minha mulher não pode pegar? Meu bem, eu quero usar o teu celular. Tá bom, me dá aí. Aí vem aqui, escondidinho aqui, aí
escondido dela, para que ela não saiba a senha. Não tem privacidade na vida do casal. A privacidade é entre os dois, mas de outras coisas não pode haver. Senha, maridos fazendo negócios totalmente. Tem mulheres que não sabem nada que acontece na vida de negócio do seu marido. Conheço situações de pessoas que a mulher ficava totalmente alheia a tudo que acontecia nos negócios com o marido, que quando ele morreu a situação ficou feia para ela, porque ela não sabia de nada do que estava acontecendo. E aí surgiu contas, surgiu problemas na justiça, muitas coisas, porque ele fazia negócio sem que ela soubesse. E muitas vezes alguns maridos e algumas mulheres também, vou falar com os dois, alguns maridos querendo fazer as coisas às escondidas, dizem assim: não, é porque a minha mulher é assim de ligadão. Não, ela não se liga muito com isso não, eu que cuido de tudo. Só que o dia de amanhã não nos pertence. Eu não sei se daqui a 1 minuto eu não estou aqui caindo no chão e partindo para a eternidade. Então não tem como um casal viver uma vida a dois, um fazendo coisas escondido do outro, tendo senha de celular, tendo contas que a mulher não sabe. Tem mulheres que não sabem quanto o marido ganha, que não sabem qual é a renda do marido, e vice-versa. São situações que na casa de Deus não pode acontecer. A família cristã, ela precisa ser exemplo para o mundo lá fora. E nós temos família cristã, entre aspas, em nosso meio, que não são exemplo nem dentro da igreja nem fora da igreja. Não são exemplos, porque tem atitude dessa forma. Eu conheci situações de casais que se separaram por conta disso, porque na hora que o telefone tocava com o marido, ele aqui. Por que é que o marido não pode falar com quem quer que seja na frente da esposa? O que é que a esposa pode imaginar? Ela não tem como não ficar enciumada. Ela não tem como não ficar de pulga atrás da orelha. Porque não tem porquê uma mulher ou um marido atender o telefone distante da sua esposa, se afastar. Não é para haver segredo nenhum entre casal. Não é para haver nenhum tipo de segredo. E o ciúme é um perigo muito grande. Casamentos passam por tragédias, assassinatos, situações bem pesadas por causa do ciúme, devido ao ciúme. E às vezes provocado, a pessoa diz: a minha mulher é muito ciumenta, eu não posso olhar de lado. A mulher conhece o marido que tem. Ela sabe se esse marido tem um olhar cobiçoso quando ele olha para uma mulher. Uma coisa não é, um homem não está proibido de dizer assim: mulher fulana de tal é muito bonita, é vistosa. Não tem nada de errado com isso. Agora, a maneira como ele vai dizer, a maneira como ele vai olhar, porque o homem não sabe ser, uma grande parte dele, e dentro do nosso meio não é diferente. Quando ele já olha, e a mulher percebe. Mas também tem mulheres também que são tremendamente, absurdamente exageradas nesse sentimento. Olhou, foi tudo aí? Eu estou bem aqui, olha para mim. Não pode ser assim. Onde está a confiança desse casal? Nesse casamento? Quem pode ler para mim Provérbios capítulo 6 e versículo 34, rapidinho? Quem achar primeiro pode ler. Provérbios capítulo 6, versículo 34. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará a dia da prisão. Furioso
furioso é o ciúme do marido. E ele não perdoa, olha, com facilidade. O homem é muito difícil de perdoar uma traição. As mulheres, geralmente, principalmente as mulheres cristãs, elas lutam pelo seu casamento, e elas vão, e elas lutam. Mas tem homens que só Jesus não perdoa, não. É furioso o homem que se sente em perigo. Em perigo. Como é, irmão Azaldir, que o meu marido vai se sentir em perigo? Se você não se porta com decência, se você não é uma mulher sábia, não estou falando da mulher sábia que edifica a sua casa e a porta derruba com as mãos, que a gente usa muito esse versículo, mas para que a mulher sábia edifique a sua casa, tem que ter uma base. Tem que ter uma base. Quem é a base? Quem é a base? Quem é a base de uma construção no casamento? É o marido. Ela não vai ficar uma casa sozinha de jeito nenhum. Ele é a base. Ele é o baldrame do casamento. Mas sim, quando é que a mulher vai ocasionar ciúmes no marido? Quando ela não se comporta com decência. Quando ela se veste para exibir aos outros. A mulher precisa ser sexual para o seu esposo, não para o mundo lá fora. Ela não tem que andar vestida de forma sexual. Ah, porque eu sou bonita, eu quero bonita para se mostrar. A mulher cristã não pode ter esse pensamento. Se ela faz isso, outros homens vão olhar, vão cobiçar, e se você está fazendo com que outro olhe, cobiçando, você está fazendo a pessoa pecar. Está fazendo a pessoa pecar. Porque você está fazendo de propósito. Não é porque eu sou. Não tenho culpa se ela para mim, não tenho culpa. Tem, porque você é uma mulher cristã, sabe como se portar, sabe como se vestir. Decentemente. Uma certa vez eu discuti esse assunto num certo local. Ah, mas é porque o que tem a mulher, tá bonito, tem que ver. Nós não temos esse pensamento. É maravilhosamente você ser uma mulher que se cuida, uma mulher que ande bonito, mas andar bonita é uma coisa, andar indecente é outra história. A diferença é gritante de uma coisa para outra. Você andar, se vestir, arrumar o seu cabelo, viu? Passar um pozinho aqui no rosto para tirar, para acobertar aqui um pouco a ruguinha. Não tem nada de errado com isso. Agora, você andar vestido de forma sensual, já se exibindo porque se acha bonita, você está pecando, fazendo o marido pecar por ciúme e fazendo outros pecarem lhe cobiçando. Lhe cobiçando. O ciúme, ele traz tragédia para o casamento. Ele destrói relações. Ele destrói relações. O ciúme compromete a qualidade de vida do casal. Porque um casamento que não tem confiança é uma tristeza muito grande. Eu já vi isso acontecer em casais em nosso meio, que a separação se deu porque todas as negações o marido ia ver lá fora. Não falava nunca na frente da esposa. A esposa começou a desconfiar. É lógico que também temos exageros. Nós temos que ser temperados. A Bíblia diz que ser temperado, como é que diz? Gálatas 5:22. Ter o domínio próprio, que tem outra palavra, temperança. Temperança. Nós temos que ter temperança nas nossas atitudes. Mas acontece que se você tem um marido que toda vez que o telefone dele toca, ele sai para longe de você, o que você pode imaginar? E vice-versa. E aconteceu a separação por conta disso. E são pessoas dentro do nosso meio que não valorizam um momento como esse, que não valorizam o culto da família, que não valorizam o culto de ensino, porque se nós não tivermos na casa de Deus nos dias de culto de ensino, nós estamos meio caminho andado para fracassar espiritualmente.
porque é no culto de ensino, tanto para a família, como o culto normal da igreja, nas segunda, nas sexta-feira, que nós aprendemos de Deus. Mas nós ficamos em casa porque não deu para ir. Não vai hoje não. A chuva foi cedo. A chuva terminou quase uns 20 minutos das 7 horas da noite. Olha o número de pessoas na casa do Senhor nesta noite. E sabendo que hoje era culto de ensino. Mas assim, é como o irmão Cícero falou, o irmão Claudeberg falou, a gente teve que segurar para não falar, mas você estava falando, porque a gente vê as situações acontecerem cotidianamente no nosso meio. E aquilo que tem o ensino não deveria ter esses acontecimentos. Eu ando do meu jeito. Quem é o dirigente, ou pastor, pessoa para mandar na minha pessoa? É verdade. Eu ando desse jeito. Eu sou eu. Ninguém pode mandar em mim. Ninguém manda na minha vida. O conselho para o crescimento da pessoa, para a pessoa explodir, para ter uma igreja saudável, uma igreja que você falar lá do mundo, é entendido do outro jeito. Bem difícil. Eu não gosto dessa área da senhora. É uma área difícil mesmo, mas é necessária. E quem não ouve, eu não estou querendo dizer aqui, amados, que eu sou uma expert em família, mas é um ministério que Deus me deu há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Porque eu vi dentro da minha casa um casamento desfeito. E eu disse a mim mesmo: eu não vou ter um casamento assim. E comecei a ensinar de pouquinho, devagarzinho. E estou longe de saber o que eu gostaria de saber. Mas eu tenho tentado. Tanto de colocar em prática o meu casamento, de ensinar o meu filho no casamento dele. Não faça dessa maneira. Faça assim. Você tem que respeitar sua esposa, tem que fazer isso com ela, tem que sair com ela, não sem ela. O marido não tem que sair sem a esposa. A gente vê o nosso meio, nós vemos no nosso meio, às vezes, pastores que chegam aqui pregando sem as mulheres. Chega aqui em Alto Alegre. Está só um pastor no culto pregando, se esbaldando em pregar. Cadê a esposa? Cadê a esposa dele? Não tem que estar saindo sem a esposa. Ela é a companheira. O ciúme, ele é uma coisa, um sentimento perigoso que pode levar a ações precipitadas e pecaminosas. Quando o ciúme não tem sentido de ser, quando é apenas uma coisa que você tem em você, uma não confiança no seu parceiro, na sua esposa, que você age de forma precipitada. Tem algumas mulheres que são precipitadas, tem muitos homens precipitados, que às vezes a coisa não aconteceu, mas o ciúme é tão exagerado que ele age de forma precipitada e acaba ocasionando uma situação bem difícil dentro do lar dele. Nós precisamos saber lidar com a insegurança no nosso casamento. A esposa que se sente segura, ela é uma esposa feliz, ela é uma esposa sorridente, ela é uma esposa que é alegre, porque ela se sente segura no seu casamento. Ela tem um marido que a respeita, ela tem um marido que diz: eu te amo. E uma das coisas que faz com que muitas mulheres tenham ciúme é que tem por aí afora, dentro da igreja, não é fora da igreja não, é dentro, homens que são extremamente gentis com todas as mulheres. Minha santa, para o Senhor, e com a esposa em casa na base do... Irmãos, como é que pode a esposa se sente desvalorizada? Porque ele é tão gentil lá fora com todo mundo dentro de casa, ele é um cavalo batizado. É assim que dá vontade de dizer. Por que o homem gosta de lá fora ser um bonzinho, ser gentil? Se vai aqui caminhando, uma mulher vai passando, quer escorregar rapidamente. Se a mulher está perto dele, escorregou, você é doido? Não preste atenção por onde anda, não. É desse jeito. Com a dele, ele nunca
também precisa saber cuidar do seu marido direito. Tem mulheres que acham que é um absurdo ela colocar a mesa para o marido. Oxe, não tem mão não? Pega a comida lá pro teu prato aqui, ó, tá bem aqui no fogão a comida. Irmãs, a gente pensa. Sério? É folgado, é? Pois é, mas é uma gentileza. Não cai a mão de nenhuma esposa. Eu sei que quando eles falam isso lá fora, todo mundo é no século XXI. Sim, o seu casamento é para o século XXI, XXII, XXIII, até Jesus voltar. Até Jesus voltar, o seu casamento é. Então, por que vai cair a sua mão, ele chegar em casa cansado, tomar banho e esquecer de levar a toalha e você ir falar para ele, primeiro que é a sua toalha? Por acaso vai cair a mão se puder fazer essa gentileza? Ele vai lá no banheiro, deixa o sapato, tira o sapato e meia, porque eles fazem isso, né? Eles fazem isso. O sapato e a meia aqui no pé da porta do banheiro. E a toalha molhada em cima da cama. Por que você não pode também levar a sandália aqui, meu filho, sua sandália? Calça aqui. Isso não vai te desmerecer como mulher. Não vai desmerecer como mulher. Vai fazer ele se sentir amado e valorizado. Mas ele também tem que dar a reciprocidade. Ele também tem que fazer a mesma coisa, cuidar. Tem mulheres que estão, ai de mim, eu tenho uma enxaqueca tremenda. Meu Deus, ai de mim se não fosse aquele abençoado que eu tenho lá em casa. Porque na hora que ele percebe que eu já estou com a cara, minha filha, está dor de cabeça? Estou. Quando pensa que não chega um chazinho, chega o enxaque que eu tomo, me lembra, tu tomou o teu remédio. Isso é casamento, irmãos. Isso é casamento. Não é cada um por si, Deus por todos, não. Você tem que fazer a sua parte como esposa e sua parte como marido. É assim que tem que ser. Precisamos ter muito cuidado com essas situações. Agora, se você tem uma esposa ciumenta em exagero, sei que você não tenha feito nada, não faz nada, converse com ela francamente. Minha filha, o que está acontecendo? O que eu tenho feito para você não confiar em mim? Minha filha, vamos conversar, colocar os pingos nos is. Eu tenho feito tudo para você. Eu tenho feito tudo para estar bem contigo no nosso casamento. Façam isso, converse. Da mesma forma com a esposa. Irmãs, o casamento que não tem diálogo, ele não vai para frente. Tem que conversar, tem que colocar os pingos nos is, as cartas da mesa, dizer, meu filho, vamos conversar. O que está acontecendo? Acontece que o diálogo dos casamentos acabou, o celular tomou de conta do diálogo. Está bem aqui, um no sofá, um na ponta do sofá, o outro no outro, cada um no seu próprio canto. Não tem mais diálogo. Aí vão para a cama, deita lá, vira de costas um para o outro, cada um mais alto do que o outro. E conversa que é bom. Irmãos, casal tem que dialogar. Casal tem que falar de todo tipo de assunto. Casal tem que se divertir juntos dois. Tem que sorrir junto, contar histórias engraçadas um para o outro, sorrir. Viver uma vida de felicidade. Mesmo tendo os problemas que todo casamento tem, porque você não vai viver um casamento de 10, 20, 30, 40 anos de mar de rosas direto, você não vai ter isso. Mas precisamos conversar, colocar o nosso sentimento. Meu filho, isso está acontecendo, está me desagradando. Vamos conversar para ver o que a gente pode fazer. Sem gritar. Porque tem homem que adora levantar a voz para mostrar que ele é um macho alfa. Fala uma altura tremenda. A bichinha fica toda tremenda. Quem já falou gritando? Isso se chama violência. Não é violência, é abuso. Não me lembro agora, mas é um tipo de abuso. Quando o homem grita mais alto para poder mostrar para a mulher, cara, para poder, porque eu sou não tá. Hein?
Abuso de quê, minha querida? Autonomia, para mostrar que ele, né? Sou eu que estou aqui com cabeça. Não, quem fala mais alto sou eu. Tenhamos cuidado com isso, queridos. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos expressar nossas preocupações no nosso casamento. Não rotule o seu marido, a sua esposa por causa do ciúme. Esse é um ciumento, está perdido. Esse não tem mais jeito. Tem jeito sim. Fale, Mariana. Muda completamente, muda completamente. É justamente por esse motivo que as igrejas deveriam ter um departamento de família e uma pessoa para ouvir tanto o marido como a mulher. Porque o que muito acontece é que muitas mulheres sofrem vários tipos de abuso dentro de casa. Abuso patrimonial, que é o caso que eu falei bem no início. Abuso patrimonial é você é casado, mas você faz negócio, você faz empréstimo, você faz isso, faz aquilo no casamento, sem que a mulher saiba. Sem que a mulher saiba. A mulher não sabe nada que acontece na vida de comércio do homem, a vida financeira do homem. É abuso patrimonial. Tendo um departamento de família para conversar, eu sempre digo, irmãs, todas nós, quando alguém me procura, eu sempre digo, todos nós temos uma pessoa ou duas de confiança. Nunca esconda o que você passa no seu casamento. Você não vai contar para todo mundo. Mas tem uma pessoa de confiança, porque quando acontece, às vezes, o extremo da separação, que não deve acontecer dentro da igreja, entre nós cristãos, mas quando acontece, o homem sai para um lado dizendo, não aguentei, era ciúme demais, era preguiçosa demais, era isso, não me queria na cama. Começa a botar uma lista de defeitos na mulher. E como você citou que ele lá fora era maravilhoso com ela, dentro de casa diferente, quem é que vai acreditar que ela não causou a separação? Não, aquele não era um santo. Aquele não andava com a esposa de braços dados, andava o tempo todo agarradinhos, para mostrar, para viver de aparência. Mas dentro de casa não agia assim com a esposa. Então, oi? Vemos muito no dia a dia hoje. Então, para a gente não terminar, já deu 8:02, vamos colocar, em primeiro lugar, o nosso casamento nas mãos de Deus, apresentando em oração. Agora, uma das coisas que nós vamos ter, eu quero ver agora com o nosso culto na sede, na terceira terça do mês, quem vai estar lá daqui da congregação. Eu vou observar. Eu vou. Sabe por quê, amados? Porque nós queremos receber de Deus bênçãos e mais bênçãos, mas não queremos fazer a nossa parte. Não queremos nos congregar. Não queremos estar na casa do Senhor, nas reuniões, nas conversas, no amor, na comunhão, que a Bíblia nos fala que é bom e suave vivermos em comunhão. Vamos observar, porque vai ser uma única terça no mês. Só se for uma coisa mais séria, muito séria, para que você não possa estar indo lá aprendendo de Deus para a sua vida a dois, para que você possa saber como agir diante das dificuldades. Isso são homens e mulheres. Infelizmente, muitos homens não veem a igreja nos cultos da família. Não veem, parece que eles se despreocupam. O homem nasceu para ser despreocupado, porque não se preocupa com os filhos, acha que a educação dos filhos é exclusividade da esposa, e não é. E às vezes, quando ele faz alguma coisa, é para desdizer o que ela ensinou, é para desfazer o que ela quer fazer, que é uma grande falha também. Jamais tire a autoridade da sua esposa diante do seu filho. Jamais faça, e vice-versa, a esposa também não tire. Se você percebeu que alguma coisa saiu do controle, depois chame o filho. Você não acha que você foi um pouco pesado naquele castigo com o seu filho? Minha filha, você não acha que você foi severa demais? Parte
particularmente, não na frente do filho. Mas que Deus nos guarde e nos abençoe, para a gente não perder o horário. Cuidemos do nosso casamento, para que seja um casamento abençoado, um casamento feliz, não imperfeito, porque não vai haver casamento perfeito. Nós não seremos perfeitos enquanto estivermos aqui. A perfeição vai ser na glória. Aqui é luta, aqui é constante briga entre as coisas do mundo, entre a carne e as potestades. Carne e espírito brigando, a carne quer espírito, não faz isso. Aqui é desse jeito. Agora, vamos ter cuidado com a nossa vida cristã, através da palavra, através da oração e através de congregar. Sem nos congregar, a gente vê crente caindo por qualquer coisa, levado por qualquer vento de doutrina, saindo da igreja por qualquer motivo, qualquer zanguinha, qualquer coisa é motivo de ter passado da igreja, porque falta palavra, oração e congregação. Amém? Que Deus nos guarde e nos abençoe.